Graça e paz, igreja. Gostaria de convidar todos a ficarem de pé. Você que está aí na sua casa, separe a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor nesse momento, amém? Gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia em João no capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 22. Amém. João 4, 22 em diante diz assim a palavra do Senhor: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é um espírito, e o que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Conhecemos o texto que também fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então é um privilégio para cada um de nós recebermos Jesus Cristo em nossos corações. E precisamos ter essa ciência. Adorar a Deus, se entregar a Deus, é muito simples. Você não precisa de nenhum tipo de subterfúgio. Você não precisa estar em um lugar específico. Você não precisa estar no monte. Você não precisa estar isolado, de repente, no seu quarto. Você não precisa, de repente, por algum impedimento, até estar na igreja, né? Tem algumas pessoas que estão assistindo das suas casas. Mas você precisa estar conectado a Deus. Essa é a receita. Então se conecte a Deus nesse momento. Não permita que nada venha interferir, que nada venha te distrair. Reserve esse momento para adorar a Deus, para falar com Deus, para pedir por mais de Deus. Adore ao Senhor. Rei dos céus, estou aqui. Rei dos céus, estou aqui. Prostrado. Rei dos céus, estou aqui. Lugar pra
vejo a glória, percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Cante mais uma vez. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. 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 Ele me Nós somos herança do Senhor. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele nos ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te visite poderosamente nesta noite. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Mateus capítulo 23, verso 23.
E assim diz essa palavra: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Há muitas pessoas que falam ou perguntam por que Jesus não pregou muito sobre dízimos e ofertas. É verdade, ele pregou relativamente pouco, mas não tanto assim. O que ocorre é que já naquele tempo, os judeus, eles não tinham problema em seguir a lei que falava sobre dízimos e ofertas. Os judeus sempre foram fiéis, sempre estavam ali prontos a ofertar quando havia necessidade, sempre estavam de coração aberto para entregar os seus dízimos. Não era um grande problema nos judeus. Então Jesus, ele chama aqui a atenção exatamente por isso. Eles eram fiéis em tudo, até nas pequenas coisas, nas pequenas plantações, nas pequenas ervas aromáticas e temperos ali, como a hortelã, o endro e o cominho. E nessas pequenas coisas eles eram fiéis. Mas em muitas outras coisas, como que o Senhor Jesus deixa aqui, né, o juízo, a misericórdia e a fé, eles deixavam a desejar. Então aqui o chamado de Jesus: deveis fazer aquelas coisas, ou seja, ser fiel em tudo no teu dízimo e liberal na tua oferta, e também cuidar na tua vida com relação ao juízo, à misericórdia e à fé. Certa vez, Jesus ficou ali observando os fiéis, quando eles iam entregar no gasofilácio as suas ofertas. E Jesus ali atentou para uma viúva pobre, não pela quantidade que ela ofertou, mas pelo coração daquela mulher. Ela só tinha 2 moedas e foi tudo que ela ofertou. Então Jesus, ele estava atento ali, ele parou para observar a atitude das pessoas ao dizimar e ao entregar as suas ofertas. De outra forma, também Jesus pregou acerca das pessoas que, quando vão ofertar, se lembram que tem alguma coisa contra algum irmão. E Jesus orienta: é melhor deixar essa oferta de lado e ir se consertar com o irmão, para depois então entregar a sua oferta. Então Jesus estava mostrando que o ato de ofertar, ele tem algo além do valor que nós entregamos aqui no envelope ou na caixa, no gasofilácio. A oferta, ela tem algo de espiritual. Eu primeiro preciso estar com o meu coração limpo, com o meu coração puro, de coração acertado com os irmãos, e não apenas levar uma vida inconsequente. Não, dizimar e ofertar também são gestos espirituais. Então Jesus, ele deixou esses 2 exemplos bem marcantes, para que nós possamos entender que tudo que fazemos no reino de Deus nos leva a uma condição espiritual mais elevada. E ofertar e dizimar também estão ligados a essa condição espiritual. O que vai no meu coração, o que vai lá dentro do íntimo da minha vida. Jesus, ele nos fala que nós temos que ser gratos a Deus. A Bíblia diz que nós devemos dar com alegria e não com murmuração, porque isso, a alegria em dar, agrada ao coração de Deus. Então, nesta noite, eu convido você a trazer o seu dízimo e a sua oferta com alegria no coração, tendo o coração puro e grato ao Senhor por tudo o que Ele tem dado, por tudo o que Ele tem permitido prosperar nas nossas vidas.
Então traga com alegria agora nesta hora a tua oferta de amor, o teu dízimo de fidelidade à casa do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Fora. Shalom, amados. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor porque estamos mais uma noite aqui na presença dEle, em comunhão. Deus é tão lindo, tem feito coisas tão lindas. Hoje pude ver a Rebeca aqui no altar, adorando o Senhor, participando da equipe. Isso é uma gratidão muito grande no nosso coração, quando a gente vê alguém que se dispõe a trabalhar, alguém que abre o coração para andar com Deus, para caminhar com Deus. E o meu coração está muito alegre. Glória a Deus. É você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Você que está em casa, quem está aqui conosco, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, o verso 4. Fácil de achar, né? Daniel 6, o verso 4. Aleluia. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor. Podeis assentar? Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma,
porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem falta. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu sei que você já entrou na presença do Senhor. Peça a Ele para continuar falando ao seu coração. Precioso Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Pai querido, eu sou totalmente dependente do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, eu te peço que usa a minha vida, usa, Senhor, para a glória do Teu nome, para que os meus irmãos possam sair daqui hoje, alimentados pela Tua doce e poderosa palavra. Em nome de Jesus, que cada um, Senhor, que ouvir esta palavra, que vem, Deus, diretamente da Tua boca, que possa ser alimentado, que possa ser descedentado. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém? Amados, eu quero falar um pouco nessa noite sobre a fidelidade cristã. O quanto isso é importante na vida de um cristão, na caminhada de um cristão. E nós vimos aqui um texto maravilhoso, tremendo, a respeito de Daniel. Veja bem, Daniel era tão jovem. E aqui diz que, a respeito do reino, Daniel foi chamado, ele foi cativo, mas não podia achar ocasião ou falta, porque ele era fiel. Daniel era fiel. Daniel permaneceu fiel. E a fidelidade, amados, há algumas características que nós podemos ver a respeito da fidelidade, é que ela é firmeza e certeza de um propósito. Então, a fidelidade nos fala que nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Aquele que é fiel, ele é firme, ele é forte. Ele não é folha de bananeira, que o vento vem e corta, né? Mas ele permanece firme. Então, essa fidelidade, ela tem que estar no coração do cristão. Ela tem que andar. Uma outra característica da fidelidade é que é pela devoção de alguém, ou a uma pessoa, ou a uma causa. Nós devemos ser fiéis a pessoas, devemos ser fiéis a uma causa. Outra característica da fidelidade é a incorruptibilidade dela. A fidelidade não é corrupta. Se você é fiel, você não vai ficar de um lado para o outro. Você permanece na presença do Todo-Poderoso. Você permanece no Senhor. Então, o Senhor está nessa noite, nos despertando. Se havia adormecido isso no seu coração, no meu coração, eu preparei essa mensagem orando, chorando muito, me debruçando na palavra, falando com o Senhor. Amados, porque isso é muito importante. Nós não podemos ter uma vida dúbia, não podemos. A palavra do Senhor fala dessa questão da fidelidade. A fidelidade, ela vem pelo cumprimento das promessas e votos feitos, pela lealdade sincera. O fiel, ele é leal. O fiel, ele é verdadeiro. O fiel, ele é justo. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a importância da fidelidade na vida daquele que serve ao Senhor. Amados, quem serve ao Senhor não pode permanecer na vida que estava atrás, naquilo que você deixou para trás. É abandonado. Há uns cultos atrás eu preguei a respeito de nós abandonarmos o nosso passado e começar algo novo na nossa vida, começar algo novo com o Senhor, porque o Senhor tem algo novo para realizar na nossa vida. Ainda que nós venhamos passar por circunstâncias difíceis,
Eu ministrava que o Senhor colocaria um caminho no deserto. Amém? Então, amados, nós temos que olhar para essa palavra, falar com o Senhor, rever a nossa vida e crer que Deus é poderoso para nos fortalecer nele. Então, essas características devem fazer parte da vida cristã, não como uma possibilidade. É possível que eu seja firme, fiel. Não, mas como uma certeza no nosso coração. Não são apenas possibilidades, é uma realidade na nossa vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 22, o verso 14, diz assim, é muito tremendo como Davi se comportava. Diz assim, 1 Samuel 22, 14. E respondeu Aimeleque ao rei e disse, e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Quem é como Davi? Queridos, Davi era reconhecido pela fidelidade dele. Davi foi reconhecido por a sua obediência. Era obediente. E isso saltava aos olhos das pessoas que o observavam, que o viam. Essa fidelidade. Agora, infelizmente, muitos têm caído na tentação de separar a vida cristã da sua vida cotidiana. E a consequência disso é uma vida sem influência alguma. Você já viu que quem não consegue ter um bom testemunho, ele não influencia ninguém. Ou se influencia negativamente, né? Mas quem tem um bom testemunho, quem permanece fiel, não tem a vida vazia, não vive só de aparência. Queridos, o mundo está cansado de viver, de olhar a aparência. Nós temos que verdadeiramente fazermos a diferença. Nós não podemos andar como o mundo anda. Nós não podemos caminhar como o mundo caminha. É necessário que tenhamos essa postura de fidelidade a Deus. Fidelidade aos princípios de Deus. Daniel era jovem, mas Daniel se posicionou. Ele se posicionou em Deus, nos princípios de Deus, nos princípios que ele cria. Ele fez a diferença. É exatamente aqui que Daniel se destacou. Daniel foi um homem fiel. Sua fidelidade como servo de Deus trouxe bênçãos para a vida dele. A sua fidelidade como servo de Deus abençoou outras vidas. Além disso, não se contaminar com a idolatria da Babilônia, porque Daniel foi arrancado, foi levado para o cativeiro em Babilônia. Então, Daniel, ele, além de não se corromper, e nem com os manjares, Daniel nos deu o exemplo de que é possível viver vida de fidelidade nesse mundo. Daniel não era de outro mundo, amados. Daniel era desse mundo, planeta Terra. Daniel era daqui. Mas Daniel não se contaminou com os manjares do rei. Ele não se contaminou com a idolatria que havia em Babilônia. Ele não se contaminou. O coração dele permaneceu guardado em Deus. E o que Deus está falando com a igreja dele hoje? Vigie. Nós precisamos, amados, abrir nossos olhos espirituais. Sabe por quê? Nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Então nós precisamos entender isso. Lá em Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim:
E Daniel, diga comigo, decisão. Queridos, decisão é algo sério na vida do cristão. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel estava ali debaixo daquele peso espiritual. Mas ele pede, olha, eu não quero me contaminar. Eu não quero comer das iguarias do rei, eu não preciso disso. Eu não preciso beber do vinho, eu não preciso me embriagar. Amados, nós não precisamos nos embriagar. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Nós temos que nos encher com a presença do Espírito Santo. Daniel aqui, ele propôs no coração. E eu quero dizer que você e eu também temos que propor no nosso coração andar em fidelidade a Deus. Sabe por quê? Se nós não tomarmos uma decisão, amados, fica muito difícil, fica muito pesado. A palavra nos confronta, a boca de Deus nos confronta a andarmos segundo o propósito de Deus, a andarmos segundo o querer de Deus. Deus te ama, Deus me ama. Ele te gerou, foi para ser bênção. Ele te gerou para que você fosse abençoado, para que você abençoasse. Ele não te gerou para te ver destruído nem caído. Amados, isso é muito sério. Daniel propôs no seu coração. Vamos ver aqui alguns ensinamentos que Daniel nos dá com o seu exemplo de fidelidade. Primeiro, ser fiel significa ter integridade. Você pode dizer comigo? Integridade. Aleluia. Integridade significa estado ou qualidade de íntegro, intacto, inteireza moral, honestidade, retidão, imparcialidade, inocência. Daniel foi levado cativo de uma terra distante. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E mesmo em terra estranha, não deixou-se corromper pelos prazeres e ofertas daquela nova terra. Amados, é tão interessante quando a gente começa a pensar e meditar a respeito disso aqui. Eu fico tentando imaginar Daniel numa terra distante, numa terra idólatra, onde havia um rei e queria que todos aqueles jovens que foram escolhidos a dedo, os inteligentes, os estudados, aqueles que poderiam influenciar, bebessem do seu vinho e comessem ali dos seus manjares. Eu fico tentando imaginar Daniel, a postura, a firmeza dele. E é tão tremendo porque aqui fala de ser fiel implica em ser íntegro, inteiro, intacto, com retidão. Eu fico pensando, queridos, infelizmente eu já vi algumas situações assim. Nós estamos passando nesse período de feriadão, né? Veio fim de semana, sábado, domingo, vem segunda, esse feriadão. Eu já vi pessoas se desviarem por causa de um feriadão. Não precisa nem ser feriadão, não precisa nem ser férias. Um fim de semana. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tirou férias, se desvia dos caminhos do Senhor, misericórdia. Eu não sei se você já observou isso, mas eu já vi.
Tem períodos no ano que parece que a coisa é pior ainda. No período de carnaval, aqui no Nordeste é muito característico, né? Em junho, o povo esquece que é crente e pensa que tem que tomar quentão. É um negócio sério, né, amados? Então, nós temos que entender que a nossa vida, ela tem que ser firmada, ela tem que ser reta, não pode ficar vacilando. O comportamento de Daniel foi de fidelidade a Deus, e isto foi determinado para o seu sucesso. Aqueles que são fiéis ao Senhor, com certeza serão honrados por Ele. A Bíblia diz isso. Se está tendo algum estremecer dentro de você, se você está passando por alguma dificuldade espiritual, você que está nos assistindo, conectados conosco, está ouvindo essa palavra, fale com Deus, fale, peça ao Espírito Santo de Deus para trazer um renovo divino sobre a sua vida novamente. Amados, cair, infelizmente, é humano. Mas você precisa entender que você é humano, mas você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, clame a Ele. Peça a Ele para trazer renovo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados, ser fiel significa ter integridade. Daniel possuía firmeza de propósito. Daniel, como servo de Deus, não abriu mão de sua fé por estar em um lugar diferente. Manteve-se o mesmo. Permaneceu o mesmo. O crente fiel deve ter consciência de que, independente de onde esteja, ele precisa ter firmeza de propósito. Você sabe qual é o propósito da tua vida? Você já descobriu? Você já descobriu que Deus te ama? Que Deus tem um propósito, que você tem uma vida eterna e que a vida que você vive aqui agora, nesse tempo, deve ser uma vida abundante? Amados, a Bíblia fala de vida abundante. Não é uma vida de opressão, é uma vida de libertação. O crente tem que ser a pessoa mais feliz da terra, porque ele é livre. Ele é livre. Nós somos livres no Senhor. O que é manter essa firmeza de propósito? É manter, queridos, a identidade de filho de Deus. Você precisa entender que quando você aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, a sua identidade mudou. Eu não sei hoje, atualmente, como está, se quando se casa muda tudo, nome, né? Eu não sei, porque as coisas, assim, civis andam mudando tanto. Mas quando eu me casei, eu peguei o nome do meu esposo. Eu não era mais só Magda Sueli Ramires Henriques. Ramires. Já estou tão acostumada, 32 anos, né, gente? Então, passei a me chamar Magda Sueli Ramires Henriques. Quando nós tomamos a decisão por Jesus, o nosso nome também muda. A nossa filiação muda. Nós não somos mais só criaturas, somos filhos de Deus. E isso é muito poderoso. Você passa a ser filho. Filho tem direitos, amados. Filhos têm direito à herança. Qual é a herança que você está esperando na sua vida? Pastor Silvio, há um tempo atrás, ele tinha tanta preocupação. Ele falava, eu vou me aposentar e nós não temos nenhuma casa própria. Quase 30 anos de trabalho. E quando a gente pensa em casa própria, a gente nem pensa para a gente pensa em deixar para os filhos.
Mas a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a palavra de Deus. Onde você estiver, se você ensina a palavra de Deus para a Laurinha, para o Gustavo, para a Cecília, onde você estiver, eles nunca ficarão sós. Primeiro que o Senhor é com eles. E depois sempre vai ter um povo de Deus para acolhê-los. Quando eu me converti, eu vi isso da pessoa que me ganhou para Jesus. Ela falava: Magda, onde você for, você nunca estará só. De hoje em diante, é nova vida. É nova vida. É nova vida. Novidade de vida. Vida abundante. Esperança da vida eterna com Jesus. Nesses dias de luta que vivemos, o Senhor recolheu um irmão amado nosso para Ele. O que nos consola, amados, o que nos conforta, é saber que o nosso irmão está na glória. Amém? Ele está na glória com o Senhor. Não há mais choro, não há mais pranto, não há mais dor. Isso nos conforta. Então, nós que estamos aqui, precisamos permanecer no Senhor. Hoje eu conversava com a irmã Rosa, ela falava: eu quero ir no primeiro trem. Falei: eu também. Estou com meu ticket pronto. Quando o Senhor vier, eu quero ir logo de primeira, amados. Né? Porque não dá. Nós temos que ter essa coisa queimando o nosso coração. Eu não quero ficar aqui. Passar a tribulação, chega, né? Misericórdia. Quero ir com o Senhor. Então, esse tem que ser o nosso desejo. As escolhas que fazemos, com certeza, determinarão o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Você ouviu isso? As escolhas que fazemos determinarão o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Daniel fez a sua escolha: servir a Deus. Eu creio que todos aqui também fizeram essa escolha. E se alguém que está nos assistindo ainda não fez essa escolha por Jesus, não permita que esse mover passe na sua vida. Aceite o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida. É a maior e melhor escolha da nossa vida. Amém? Ele continuou firme nos caminhos do Senhor e deu testemunho desse Deus em todos os lugares e cargos que ocupou. Amados, não é posição social que nos faz cair. Não é. Daniel ocupou os maiores cargos que alguém poderia ocupar naquela época. Mas ele não se desviou. Ele permaneceu fiel. Então, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, com uma linda posição social ou não, seja fiel. Seja fiel. Muito jovem, mais ou menos jovem, ou já com alguma idade, seja fiel. Permaneça fiel. Vale a pena. Daniel não se deixou corromper. Que coisa tremenda. Integridade fala de uma pessoa que continua intacta, que não se vende, nem muda sua condição. Eu já tinha escrito essa mensagem, e hoje conversava com uma pessoa, ela falava: eu não vou me vender. Porque, amados, cuidado com esse período político. Ramachanda Labassúria. Cuidado. Guarda teu coração. Deus te manteve até aqui, Ele te sustentou até aqui, e Ele é fiel e poderoso para continuar. Amém? Amém? A atitude de Daniel demonstra que é possível
a um cristão não se envolver com coisas que vão contra a sua fé e podem comprometer o seu testemunho. Deixa eu te falar, hoje, quando você passa na rua, você acha que as pessoas não sabem quem você é hoje? Sabem. Você já parou para pensar no testemunho? Rebeca no altar, adorando ao Senhor. Rebeca está na berlinda porque foi primeira vez, né, gente? E aí pronto, eu sou assim mesmo. Eu sinto e eu falo e eu me alegro. E eu me seguro aqui porque a gente tem que se conter que está sendo filmado. Mas essa sou eu. Onde estiver, olha, é crente. É ou não é? Viu, Cecília? Onde estivermos, amados. Deixa eu te falar uma coisa, você é sal da terra. Você é luz do mundo. Amém? Você veio para iluminar onde está escuro. Não é para ter medo do escuro. Você veio para dar sabor àquilo que não tem sabor algum. Amém? É para isso o propósito na nossa vida, identidade de filho. Para fazer a diferença, onde Deus te coloca, onde Deus te leva, onde você entra, fazer a diferença. Essa semana que passou, eu entrei num lugar, eu fui comprar, achei bonito uma roupa, falei, amor, para. Aí ele, vou ver se eu consigo estacionar, eu consigo, eu arrumo até vaga, amados. Arrumei a vaga, ele parou. Aí ele, pode ir, Magda. Eu fico esperando tranquilo. Eu falei, ô pai, obrigado. Porque ele só mandava eu olhar, olha que bonito. Eu, não, eu quero parar. Só olhar, não, eu quero parar. E aí eu parei nesse local e gostei de uma roupa e fui provar a roupa. Aí a dona da loja começou a falar comigo e tal, né? Não, eu falei, não, mas é que eu quero assim, assado. Eu fui falando como eu queria, né? Aí ela, minha irmã. Eu falei, tu é crente, é? Ela falou, sou, quer dizer, estou indo. Já uma senhora jovem. Estou indo. Eu falei, porque eu sou. Aí ela, já o impacto, porque, amados, eu sou, não sou, estou indo. O que eu sou? Eu sei o que eu sou. A identidade que eu tenho, eu conheço. Você conhece? Você sabe a sua? Amém? E aí, depois que eu saí de lá, ela, minha irmã, Deus te abençoe. Né? E eu abençoei a vida dela também. Trocamos até o número do Zap. Porque assim, amados, onde você chega, você tem que fazer a diferença. Eu fui lá para falar com aquela mulher. Achei que estava indo comprar uma roupa. Nós temos que fazer a diferença. Amados, precisamos vigiar, refletir naquilo que Deus espera de cada um de nós. Eu quero agradar o coração de Deus. Você também quer, eu creio nisso. Então vamos ser vigilantes. 1 Pedro, capítulo 1. Marque, você tem marcado isso na sua Bíblia? Versos 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Glória a Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é na igreja eu sou um, na praia eu sou outro, não. Não é na igreja eu sou um, dentro do shopping eu sou outro, não. É em todo lugar. Não é porque eu sou um na igreja, dentro da minha casa eu sou outro, não. É em todo lugar. Sede santo, porque o Senhor é santo. E santo quer dizer ser separado. Eu estou no mundo, mas não pertenço a ele. Não pertenço a ele.
Segundo, ser fiel implica em ser confiável. Amados, alguém que é fiel, ele é confiável. Pensa por um instante, as pessoas podem confiar em você completamente? Eu não estou apontando para ninguém, amados, porque quando a gente faz uma mensagem, quando Deus nos dá uma palavra, primeiro Ele ministra muito no nosso coração. Então também não estou me desculpando, porque a palavra, é Deus falando, e glória a Deus. Então medite comigo um pouco, se as pessoas podem confiar em você completamente. Nós estamos vivendo em um momento onde a palavra das pessoas não gera mais confiança alguma. Não é? Antigamente a gente ia no mercadinho, comprava e falava, não, eu volto mais tarde e pago. Confiavam. Dá para confiar hoje? Então nós estamos vivendo nesse tempo. A palavra das pessoas não gera mais confiança alguma. Não tem mais nenhum valor. Eu fiquei impressionada que eu estava andando ali perto de casa, numa rua que tem vários camelôs ali ao lado do Shopping Lapa, e eu estava procurando uma carteirinha para colocar um cartão, que agora os cartões são todos impressos, né, papel normal, não é mais aquele cartão. E eu estava procurando e achei uma única carteirinha no lugar e tal, e a senhora foi e me vendeu, e ela me falou quanto era, eu fui, dei o dinheiro, e ela me deu o troco. Ela me deu o troco, eu nem olhei, amados, guardei dentro da minha bolsinha, porque nem dá para você ficar muito tempo de bolsa aberta, concordam? E aí ela, moça, vem cá. Eu falei, o que foi? Ela, você me deu dinheiro a mais, eu te dei troco de menos. Gente, eu fiquei impactada. Aí quando eu abri, realmente, ela tinha me dado um troco menor do que deveria. Ela foi e me pagou. Aí eu agradeci e tudo. Mas isso é cada vez mais raro de vermos hoje em dia. Cada vez mais raro. As mentiras, o engano, traições, são atitudes que podem se manifestar em muitas pessoas. Misericórdia. Mas o verdadeiro e genuíno cristão deve ser alguém em quem todos possam confiar. A palavra do cristão é sim, sim, e não, não. Amém? Até porque o que passa disso é de procedência maligna. Assim diz a palavra. Eu gostaria que você abrisse comigo o Salmo de número 15. Vamos ler o Salmo de número 15. Tem nada? Um pouquinho de água para mim. Ficando seco. Amém, amados? Salmo 15. Preste bem atenção no que diz o Salmo 15. Pode ter uma ou outra tradução um pouco diferente, mas enfim. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Olha a pergunta. Quem, Senhor, habitará na tua tenda ou no teu tabernáculo, né? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça. Olha a resposta. E a do coração fala a verdade. Deixa eu te falar, nós temos que dizer a verdade. Nem sempre ela agrada. Mas quem tem vida com Deus tem que andar na verdade. Nem sempre é favorável, é gostoso de ouvir. Mas eu quero te dizer que Deus nos honra quando andamos na verdade, quando falamos a verdade. Amém? Que não difama com a sua língua. Aquele que vigia, não fica falando mal do outro, não tece juízo. Amado, isso é uma coisa... Muito obrigada, amada. Se há algo que nós temos que vigiar muito, nós temos a tendência de tecer juízo a respeito do outro.
É como se desviar um pouco o olhar de nós mesmos e colocar no outro. O único juiz é Deus. Nós podemos até ver alguma situação errada. Temos que chamar, conversar à luz da palavra. Isso é uma coisa. Mas nós não podemos ter essa língua difamadora. Nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Ou seja, sabe dar honra ao outro, aquele que teme a Deus. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda. Ele não muda. Mesmo se ele for ofendido, mesmo se ele for ferido, ele permanece na presença de Deus. Amados, como humanos, dói. A gente chora. A Bíblia fala que a gente não pode deixar o que é a ira repousar até o dia seguinte. Nós temos que correr para Deus, nos acertar rapidamente, pedir ao Senhor para arrancar fora todo aquele sentimento doído, doloroso do nosso coração. Aquele sentimento que vem, a gente sabe que não procede de Deus. Nós sabemos quando aquilo que sentimos vem de Deus ou não. É ou não é verdade? Nós conhecemos, nós sabemos. Que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente, afrontas contra o inocente. Aquele que assim procede, nunca será abalado. Olha as promessas de Deus. Aquele que procede assim, que tem esses cuidados, nunca será abalado. Pode vir a ventania que for, ele não cai. Amém, amados? Esse salmo nos chama a atenção para algumas características. A primeira, o cristão deve andar de forma irrepreensível. É o que ele nos ensina. Ser irrepreensível, assim como Daniel viveu, é um desafio para todos nós, para cada um de nós cristãos. Para cada um de nós. No entanto, isso não significa, amados, veja bem, isso não significa perfeição, ou que não teremos falhas. Nós somos falhos, mas a diferença em nós é que nós nos quebrantamos. A diferença em nós é que nós temos que quebrantar o nosso coração, reconhecer a nossa falha e continuar, levantar e prosseguir para o alvo da perfeição, que se chama Jesus Cristo. Amém? Essa é a diferença. Nós não estamos falando de super-homem, de mulher maravilha, não. Nós estamos falando de pessoas, de gente. Daniel era gente. Davi era gente. Falhou muitas vezes. Mas se levantou, permaneceu no Senhor, caminhou, andou na verdade. Amém? Amados, o que somos na igreja, temos que ser também lá fora. Observar o nosso linguajar, observar o que olhamos, o que pegamos. A Bispa Esté cantava a musiquinha para as crianças. Cuidado, olhinho o que vê. Eu não vou cantar, não. Vou ficar aqui. Mas eu era auxiliar dela com as crianças, e aí eu aprendi algumas coisas. Hoje já esqueci. Tem que me lembrar de novo, porque era tremendo. As crianças cantavam, viviam aquilo, e gerou muitos frutos, né? Aquele tempo. Então, amados, nós temos que entender que não somos perfeitos, que somos passíveis de falhas, mas que nós precisamos nos consertar diante do Senhor. E tem uma palavra maravilhosa em 1 João 2,6 que diz assim: aquele que diz que está nele, 1 João 2,6, aquele que diz que está nele,
também deve andar como ele andou. Nós estamos nele, amém? Estamos em Cristo, então temos que andar como ele andou. Pastora, eu não dou conta. Dá. Daniel deu. Nós damos também, queridos. Sabe por quê? Não é na força do teu braço, não é na força do seu poder, mas é na força do poder de Deus, do Espírito Santo em nós. É nele que nós nos apoiamos, é nele que nós nos seguramos. É nele, amados. Segundo, o cristão, dentro de ser fiel, ser confiável, o cristão deve falar a verdade. Em Daniel, o texto nos fala, lá em Daniel 6,4, que nele não foi encontrado nada que viesse a depor contra a sua conduta. Nada, amados. E Daniel foi resposta para aquele rei, que teve um sonho muito louco. E aí chama os feiticeiros dele, chama todo mundo. Ninguém conseguiu descobrir o sonho do rei. Quem foi que revelou o sonho do rei para ele? Daniel. Porque ele estava sensível à voz de Deus. A revelação de Deus veio até ele. Então é assim que nós temos que proceder. Você é um cristão que professa ter o Deus da verdade em sua vida e anda conforme essa verdade? Nós temos que andar conforme a verdade. Agora eu quero te dizer que se você pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Não aceite dedo acusando. Mas olha para dentro de você mesmo. Reflita o que está desorganizado aí. O que precisa ser organizado novamente para a sua vida se firmar no Senhor. Se está tendo algum desajuste aí, vamos nos consertar diante de Deus. Vamos nos firmar diante do Senhor. 1 João 2,4 diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Misericórdia, né, amados? Mas é o que a palavra diz. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor são para ser o quê? Obedecidos. Eu conheço gente que conhece muito a palavra. Conhece muito. Mas não adianta conhecer se não põe em prática. Não adianta conhecer se não obedece. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que pôr em prática aquilo que Deus fala. Aquilo que Deus direciona. Ao manual de Deus para a nossa vida, que é a Bíblia. A palavra dele revelada para nós. Amém, amados? Eu creio que você já entendeu que você é sal da terra, que você é luz do mundo. E que você precisa andar na verdade, assim como eu também. 1 João 2,17 diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O plano de Deus para nós é vida eterna. O plano de Deus para nós é viver com Ele para sempre. No gozo dEle para sempre. Na alegria, na abundância da presença dEle para sempre. Amém? Terceiro, ser fiel significa ser a um Senhor. Ser fiel significa pertencer a um Senhor. Você tem que ter esse sentimento de pertença, amados. Eu pertenço a Deus. É Ele quem governa a minha vida. É Ele quem me direciona. A minha vida é dEle. Está nas mãos dEle. Deus, Ele é fiel na palavra e nas promessas dEle.
Não se pode servir a dois senhores, diz lá em Mateus 6:24. Você não pode servir a dois senhores. Eu não posso servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e servir ao mundo. Isso é espírito de engano. E o primeiro a ser enganado, às vezes, somos nós mesmos. Então, em nome de Jesus, que caia por terra todo espírito de engano na nossa vida. Em nome de Jesus. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Daniel demonstrou sua fidelidade a Deus. Deus não aceita que seus servos vivam uma vida dupla. A adoração deve ser apenas a Ele. Porque quando nós fazemos, queridos, aquilo que não procede de Deus, nós estamos dando adoração a Satanás. Pastora, quem aqui já passou pelo encontro com Deus que nós fazemos? Peniel, 3 dias. Lembra que lá em Libertação sempre ministrava essa palavra? Se você não faz aquilo que é do agrado de Deus, que servindo a Deus, você está servindo a outro. Não tem meio caminho. Não dá para ficar no meio da ladeira, entendeu? Ou você está em cima, ou você está lá embaixo. Não dá, gente. Não é carro automático, não, que você para e não desce. É manual, Daniel. Que é difícil levar no pedal, só para quem é muito motorista, né? É ou não é verdade? Ou você está lá em cima, ou você está lá embaixo na ladeira. Não dá para ficar no meio da ladeira. Não tem como. Com Jesus é a mesma coisa. Ou você está com Ele, ou você não serve mais a Ele. Por isso que essa palavra de alerta aos nossos corações. Vamos nos firmar, amados. Vamos nos firmar em Deus. Precisamos dar um testemunho poderoso, glorioso, para que pessoas se rendam ao Senhor. Para que o brilho do Espírito de Deus venha sobre nós, a Shekinah de Deus. Sabe o que é a Shekinah de Deus? É a glória de Deus sendo manifestada. Aleluia. Nós temos que buscar a glória de Deus. Essa Shekinah nos envolvendo a nossa vida, envolvendo as pessoas que estão ao nosso redor. Eu servi a Deus ao lado de uma irmã lá em Goiás, em Pameri. E um dia ela andando, vinha vindo uma mulher contra ela, em direção a ela, na rua. Essa mulher passou tão endemoniada, ela estava tão cheia do poder de Deus, ela fazia uma reunião de oração 3 vezes por semana na igreja, 6 horas da manhã. Ela estava tão cheia do poder de Deus, da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, que essa mulher passou por ela, não falou nada. A mulher, puf, caiu. A sombra de Pedro curava. Homem, amados, homem. Como eu e você. Qual a diferença? Poder de Deus, unção de Deus, vida com Deus, intimidade com Deus. Ah, mas Pedro era perfeito. Perfeito? Pedrão? Apóstolo Pedro? Apóstolo Pedro, amados. Mas era um homem que permitiu Deus trabalhar na vida dele. Nós precisamos também permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Deus é fiel, não há nele sombra de variação. Eu sempre tento trazer esse versículo ao meu coração. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia. Em Deus não há sombra, nem mudança de variação. Pode ou não pode confiar em alguém assim?
Pode ou não deve confiar em alguém que é fiel, que não muda, que não tem nem sombra de variação. A fidelidade do Senhor é que nos dá esperança, queridos, de prosseguir em frente confiadamente, aleluia. Suas promessas são verdadeiras e sua misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas. Se não fosse a misericórdia do Senhor, ai de nós. Mas a Bíblia fala que a cada manhã Ele tem um novo começo conosco. Então não espera amanhecer não, começa hoje. Amém? Comecemos hoje. Deus é fiel. E Deus honra e requer a fidelidade de seus filhos. Deus nos dá graça para permanecermos fiéis no seu caminho e na sua presença. Ele nos fortalece, Ele, amados, na força e no poder dEle. A fidelidade faz parte do caráter cristão e ela deve existir em nós, a despeito de qualquer circunstância. Se eu estou feliz, estou com Deus. Se eu não estou feliz, eu não estou? Não. Independente da circunstância que nós estejamos vivendo. Independente. Se estiver uma situação muito difícil, lembre-se. Lá em Romanos 5:3, diz assim, eu vou encerrar aqui. Diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações. Olha que loucura! Gloriemos nas tribulações. Romanos 5, versos 3 a 5. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Oh, labassora manaia. A experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão, queridos. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo. É graça, é misericórdia. Jesus, quando foi para aquela cruz, ele falou, eu vou. Quando ele subiu, ele falou, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Espírito Santo, amados, é graça de Deus sobre nós. É graça de Deus dentro de nós. É maravilhoso, não é? Apocalipse 2:10, no final do versículo, diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ficar de pé. Queridos, não é ser fiel até amanhã. Não é ser fiel, ter sido fiel até ontem. Não. É ser fiel até a morte. Até a morte. Aleluia. Em nome de Jesus, que essa palavra possa nos fazer refletir a respeito do nosso caminhar com Deus, da nossa vida com Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração. Você que está também nos assistindo, eu quero orar com você nessa noite. Oh, Espírito de Deus, comece a invocar o nome do Senhor.
Começa a falar com Ele. Ele é seu paizinho. Ele é o seu Abba. Ele é o seu Abba. Papaizinho. Oh, amado Deus. Precioso Jesus. Estamos diante de Ti, Senhor. Diante da Tua gloriosa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti. Tudo que tenho, tudo que sou é para a Tua glória. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece. Sonda agora, Deus, o meu coração. Sonda o coração dos meus irmãos agora, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um olhar especial para cada um de nós. Eu sei que o Teu amor é transbordante na vida de cada um. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis até a morte. Nos ajuda, Senhor, a conquistar essa coroa. Nos ajuda, Senhor, nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus, Senhor. Dependemos de Ti, Deus. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa esperança. Senhor, quebra agora todo intento do maligno contra a nossa vida, contra a vida dos nossos irmãos. Quebra agora todo ataque do maligno, Pai, na mente, no coração, na vontade, em nome de Jesus. Vem, Jesus. Vem com Teu poder e a Tua glória. Vem, Espírito, faz morada. Adore a Ele, adore a Ele. Permanente. Declare em meu ser. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Senhor. Sou Teu templo preparado para o louvor. Purifica-me, Senhor. Purifica, Senhor. Edifica-me, meu Deus. Templo eterno para Tua honra serei. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus, para Tua glória. Jesus, purifica-me. Peça a Ele, peça a Ele. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus. Templo eterno para Tua honra serei. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus, para Tua glória. Queremos servir somente a Ti, Senhor. Jesus. Somente a Ti. Somente a Ti, Senhor. Queremos servir somente a Ti, Pai. Oh, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Amém. Amém. Eu creio que Deus falou ao nosso coração. Eu creio que o Senhor ministrou ao nosso coração. Faça desse louvor uma oração. Clama ao Espírito Santo para vir, para te purificar, para te santificar. Aleluia. Levante suas mãos para os céus. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pelo seu amor, pelo seu perdão. Obrigada, Jesus, por essa noite.
Obrigada, Senhor, por essa comunhão. Obrigada por esse corpo que nós podemos viver ligados, Senhor, em Ti. Obrigada, Deus, pela Tua presença. Obrigada pela revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar uma semana de paz na vida de cada um dos meus irmãos. Uma semana de prosperidade, uma semana de cuidado, uma semana de saúde, uma semana cheia da unção e do poder de Deus, uma semana cheia da presença do glorioso Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.